Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. Afinal de contas, o Vasco hoje entra em campo e enfrenta a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre essa partida, a gente vai trazer aqui as prováveis escalações de Mirassol e Vasco da Gama e debater muito, sobre esse jogo de hoje. Além disso, vamos falar sobre o mercado da bola. O Vasco está próximo de sacramentar o retorno de um jogador que está emprestado ao São Paulo, mais um do mesmo estilo Cauã Barros, O Vasco emprestou e agora está querendo de volta. A gente vai falar também sobre a possível contratação do atacante Andrés Gomes e também da renovação do menino Ryan. Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, se você não for inscrito. A sua inscrição é muito importante, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Há 127 anos atrás, em 1898, o Vasco da Gama foi fundado. 100 anos depois, em 1998, fomos campeões da Glória Eterna, Taça Libertadores. E agora, em 2025, o Grupo Viriato vai dar para você 98% de cashback na primeira mensalidade do seu plano de saúde e também no seu plano odontológico. Assim, você, torcedor vascaíno, pode ficar com o coração sossegado quando o Coutinho cortar para dentro e dar aquela chapada no ângulo e só correr para abraço com um sorrisão branco no rosto. Tá vendo esse telefone aqui? Entre em contato conosco durante o mês de agosto inteiro e garanta já seu benefício. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos começar falando de Vasco e Mirassol. Na verdade, Mirassol e Vasco da Gama. As duas equipes se enfrentam hoje pelo Campeonato Brasileiro. Jogo 6h30 da noite lá em Mirassol, no interior de São Paulo. O Mirassol, que nesse momento é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro e vem aí de 5 jogos sem perder. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol acumula 3 vitórias e 2 empates. Uma sequência muito boa da equipe do interior paulista, que é a sensação desse Campeonato Brasileiro, a grande surpresa desse Campeonato Brasileiro. Ninguém esperava que o Mirassol fosse fazer uma campanha tão sólida. Por outro lado, o Vasco é uma grande decepção no Campeonato Brasileiro, 16º colocado, empatado em número de pontos com a primeira equipe dentro da zona do rebaixamento e pode até entrar na zona do rebaixamento nessa rodada, caso não vença a equipe do Mirassol. Para esse jogo de hoje, o Vasco terá o desfalque, os desfalques, na verdade, de Paulo Henrique, lateral direito, e Léo Jardim, o goleiro. Ambos estão suspensos, Léo Jardim pela expulsão na última partida e o Paulo Henrique por ter levado o 3º cartão amarelo. Dito isso, a provável escalação do Vasco para o jogo de hoje é Daniel Fusato no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e Nuno Moreira. Na frente, David, Ryan e Verrete, mas também existe a possibilidade do Felipe Coutinho começar como titular. No último jogo ele entrou no segundo tempo, nessa partida a gente ainda não sabe se o Coutinho terá condição de começar jogando, fica essa dúvida. Se ele começar jogando, bem provavelmente será na vaga do Nuno Moreira, mas enfim, vamos ver o que o Fernando Diniz vai preparar para essa partida. O nosso adversário, o Mirassol, vem com Walter no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Gêmeas e Felipe Jonathan. O Reinaldo está suspenso. Neto Moura, Danielzinho e Gabriel. Na frente, Negueba, Alisson e Chico da Costa. O técnico é o Rafael Guanês. Enfim, essa é a equipe do Mirassol para enfrentar o Vasco da Gama. O Vasco que precisa muito dessa vitória para se afastar ali da zona do rebaixamento. Mas todo mundo coloca o Mirassol como favorito. Olha só que ponto a gente chegou, Enfrentando o Mirassol e o favorito é o Mirassol. Constrangedora, a situação do Vasco da Gama. Hoje, na arbitragem, que sempre é um assunto muito polêmico, teremos o Wilton Pereira Sampaio. Ele é o homem do apito para a partida entre Mirassol e Vasco da Gama. E aí, quero o seu palpite aqui nos comentários, beleza?
Quem você acha que vence essa partida? Você acha que o Vasco vai conseguir um bom resultado? Participe, comente aqui, a sua participação é muito importante. Vamos falar agora de mercado da bola, porque a gente tem pelo menos 3 notícias importantes em relação a isso. Começando sobre Ryan. Ryan, que é a grande joia do Vasco, né, neste momento. E a informação do companheiro Matheus Guimarães do Lance é que o Vasco está muito próximo, né, de estender o contrato do Ryan, de renovar o contrato do Ryan e também de uma valorização salarial para o atacante. O Vasco já está apalavrado com o jogador e a expectativa é que o novo vínculo do atleta seja assinado quando o Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco da Gama, retornar da Europa. O atacante vai receber um aumento salarial no Vasco da Gama e a multa rescisória também será maior. O Vasco se protegendo, né, para não perder o jogador por um valor baixo para o futebol europeu. Então, a boa notícia, né, a renovação de Ryan, que já está apalavrada e deve acontecer aí nos próximos dias. Outra situação que está próxima de acontecer é a contratação por empréstimo de Andrés Gomes, atacante colombiano que está no Rennes da França. O Vasco encaminhou, né, a contratação desse jogador. O Vasco vai pegar ele por empréstimo, né, vai pagar ali um valor pelo empréstimo do jogador, mas terá uma cláusula de compra fixada, né, obrigação de compra no contrato de empréstimo do Andrés Gomes, algo em torno ali dos 7 milhões de euros. O Vasco fazendo esse investimento para contratar esse atacante colombiano, que é tido como uma grande promessa, né, do futebol colombiano. Bateu na Europa, acabou não indo tão bem, mas no futebol colombiano e no futebol dos Estados Unidos ele tem boas passagens e agora está bem perto, né, de fechar com o Vasco da Gama. Já foi assunto aqui em outros vídeos, mas reforçando, o atacante colombiano Andrés Gomes está próximo de ser reforço do Gigante da Colina. Outra situação que está próxima de acontecer é o retorno do volante Matheus Ferreira, que está emprestado ao São Paulo Futebol Clube, jogador que é cria, né, da base do Vasco. Participa também, sempre convocado para a seleção sub-20, né, do Brasil. Ele está emprestado ao São Paulo, estava muito próximo, né, de ser adquirido pelo Tricolor Paulista em definitivo. Ele tinha ali um passe fixado que o São Paulo poderia exercer e ficar com o jogador em definitivo. A intenção do São Paulo era efetuar, né, essa compra do jogador, mas a informação é que o jogador quer retornar ao Vasco, né? O Vasco procurou ali o staff do atleta e tal, para poder pedir de volta, né, o jogador, e a intenção do atleta é voltar ao Vasco, e isso fez com que o São Paulo recuasse nessa intenção de exercer a compra, né, do atleta. O São Paulo vai respeitar o desejo do atleta e com isso o Matheus Ferreira, volante da Seleção Brasileira Sub-20, deve também retornar ao Vasco da Gama, assim como o Vasco fez com o Cauã Barros. O negócio está próximo também de ser sacramentado. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui, volto depois do jogo com o nosso pós-jogo para falar sobre a partida e, se Deus quiser, com uma vitória do Vasco. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima, fui!